Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa tarde, crianças do 5º ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui, iniciando mais uma semana. Hoje é 20 de julho de 2020 e estamos, bem dizer, no final do mês, né? Só falta a próxima semana para terminar o mês. Estamos na penúltima semana do mês e graças a Deus que fizemos muita coisa, aprendemos muita coisa e vivemos, né? Estamos aqui bem, graças a Deus, vocês daí, eu daqui. No momento é como nós podemos trabalhar, porque não tem sido fácil, né? A gente vem sempre falando, mas que é possível, que a gente não pode perder a fé. A fé de continuar, a fé de tudo voltar ao normal e assim a gente poder juntos novamente nos encontrar e socializar os nossos conhecimentos, não é isso? E vamos hoje para a nossa aula de português, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gramática. E também quero pedir a vocês que quem fez o folder que eu pedi, né, que foi também solicitado na aula passada, já pode, a partir de hoje, já tirar as fotinhas aí e mandar para o grupo ou mandar para o meu particular. E assim, sendo uma atividade e não um trabalho, como muitos estão pensando que é um trabalho, tá certo? É somente uma atividade. Está no livro e vocês vão fazer a atividade e me mostrar, tá certo? Peguem aí o caderno do aluno. O caderno do aluno, nós tivemos somente essa atividade que eu pedi a semana passada. E então nós não temos atividade para corrigir da semana passada. Nós vamos somente dar continuidade na parte gramatical, que a semana passada foi interpretação, né? Vimos também o gênero textual. E hoje nós vamos trabalhar com o uso do ora com O e ora com H. Então é muito simples, né, esse assunto, ele não é um assunto difícil, porque rapidamente vocês vão conseguir identificar, eu creio, a diferença entre esse vocábulo aí, ora e ora. Então existem aí situações que a gente vai ler aqui e depois a gente vai socializar essas atividades. Então diz assim, de palavra em palavra, né, na página 47. O show de talentos dos alunos do 5º ano contará com diversas apresentações de músicas e dança, seminários sobre a história de diferentes estilos musicais, desfiles de figurinos e muito mais. Não vemos a hora de mostrar todas as nossas habilidades artísticas a todos vocês. Após terminar de escrever o parágrafo, Emília apresentou a professora Nádia. Muito bem, Emília, você conseguiu explicar o evento com poucas palavras. Agora vamos revisar essa parte do folder. A professora indicou que uma palavra estava escrita de forma inadequada na introdução do texto. Releia o parágrafo e discuta com os colegas para descobrir qual a palavra precisa ser reescrita. Depois reescreva a frase em que ela aparece para corrigir. Então, observem aí que no finalzinho, né, na última frase, diz assim: não vemos a hora de mostrar todas as nossas habilidades artísticas a todos vocês. Então, nessa frase aí, a palavra hora, sem H, ela está escrita de forma errada, né? Hora aí está se referindo ao tempo,
mostra o tempo, né? A hora cronológica. Então, ela é escrita com H. Então, nós temos aí a palavra que vai ficar escrita assim. Não vemos a hora de mostrar todas as nossas habilidades artísticas a todos vocês. Então, somente vocês vão escrever a palavra hora com H. Vamos agora para a página 48. De acordo com o contexto, qual palavra deveria ter sido utilizada por Emília? Então, a palavra, né, como já foi lá corrigida, seria a palavra hora com H, que é referente ao tempo. Observe as respostas das atividades anteriores e indique o que levou Emília a confundir a palavra no momento da escrita. Então, ela confundiu porque a palavra hora com H e hora sem H tem a mesma pronúncia, né? Elas são palavras homônimas. E ela, na hora de falar, você tem que pensar o significado, né, da palavra, para poder saber como ela vai ser empregada de forma correta. Aí quando, por exemplo, eu vou me fazer um espanto, né? Ora, que dia belo, né? Ora bolas, por que você fez isso? Né? Então aí está se referindo esse ora a uma expressão. Então essa expressão aí, ela é escrita com O. Por que eu disse que é bem simples de identificar essas palavras? Porque se você vê que a palavra não se refere à hora cronológica, ela é com O. Mas qualquer outra palavra que no contexto se referir à hora cronológica, aí é hora com H. Entenderam? Então, não é hora de comer doce. Então, esse hora aí é com H. Ou se eu digo assim, ora, você não para de comer doce. Ora, bolas, você não para de comer doces. Então, esse hora aí é com O porque não está se referindo a horas, esse relógio. Tá bom? Então, ao consultar o dicionário, aí tem aí os significados, que eu quero que vocês procurem, né? O significado da palavra, do sentido da palavra hora com H e hora sem H. Aí você vai lá no dicionário, né, pra gente não perder tempo aqui, e vai colocar lá o significado dessas palavras. No quinto, de acordo com a explicação do dicionário, observe a foto a seguinte e complete com a frase hora e hora. Claro que se já está um relógio aqui, é óbvio que essa palavra escrita aqui vai ser com H. Então, acerte o relógio para não perder a hora. Então, esse hora aí é com H. Ao perceber a diferença entre a palavra de acordo com as explicações do dicionário, Marina notou que um dos vocábulos é perfeito para a expressão de seus sentimentos durante os ensaios do show de talentos. Então, como eu falei, né? São expressões de sentimentos. Uma irritação, né? Uma chamada de atenção. Então, esse hora aí sem H, ele é mais para chamar a atenção. Então, completa a fala de Marina com a palavra adequada. Então, vejam bem. Tem assim, né? Ora, me sinto muito confiante para me apresentar ao público. Ora, fico com medo de errar a coreografia. Então, essas duas horas aí é uma expressão. Então, essas expressões aí, todas duas são escritas com O e não com H. Aí aqui já vamos entrar em outro assunto, que é os prefixos das palavras. A gente viu um pouquinho de prefixos lá nos adjetivos e agora a gente vai ver outros tipos de prefixos que dão origem a outras palavras que não necessariamente são adjetivos. Então, vamos para a página 50. Anitta percebeu que, a partir de 2007, o frevo teve um grande reconhecimento, mas ela ficou em dúvida sobre o que significa esse estilo para fazer parte do patrimônio imaterial da humanidade da Unesco. Para ajudar a compreender, a professora sugeriu que procurasse no dicionário a palavra em destaque.
Faça como ela. Consulte no dicionário e assinale a opção que expressa o significado da palavra imaterial. Então, imaterial é aquilo que não é material, né? O deu a ideia aí que não é material. Então, o livro material, né? O livro físico. E eu tenho o livro imaterial, que é o livro online. É o livro digital que tem aí na plataforma da Piaget. Então, tem dois tipos de livro. O imaterial, né? que não é aquele que eu não posso pegar. Eu posso ver, consultar o que está lá na plataforma. E o físico, que posso também chamar de imaterial, que é aquele material, que é aquele que eu pego. É físico, é material, eu estou pegando. Então, o não material é o significado da palavra imaterial. B. De acordo com o significado da palavra, assinale a imagem que representa o patrimônio imaterial brasileiro. Então, vejam duas imagens aí. A primeira imagem aí, né, que é o que fica em Piauí, que é a Serra da Capivara. E a segunda imagem tem aí o fandango, que também é uma manifestação cultural, que com certeza essa daí é imaterial, porque não é uma coisa vista simbolicamente. É uma atração, né? É uma dança, que ela não é sempre da mesma forma, né? Não está no mesmo lugar, que representa a cultura no momento ali. Então, é diferente aí os significados, por isso que a dança aí é o imaterial. Ao analisar a palavra do Foden, que lhe causou dúvida, Anita fez uma descoberta. Percebeu que imaterial é o substantivo originado da palavra material. Então, por isso que a palavra imaterial ela é uma palavra derivada. Né? Então, pode marcar acima daí que ela é uma palavra derivada. Por que derivada? Porque ela vem da palavra material. Eu tenho uma palavra primitiva, uma palavra primeira, a palavra que já existe. Ela vai ser posto a ela um sufixo, né? Para poder, um prefixo, quer dizer, sufixo não, é prefixo, porque vem antes da palavra. Pode ver que o vem antes de material. Então, esse prefixo, ele vai dar origem a outra palavra, porém ela tem o mesmo significado. Então, é derivada. B. Compare as palavras material e imaterial e indique a diferença entre elas. Então, temos aí os exemplos que eu falei, né? Então, algumas palavras são formadas a partir do acréscimo de uma unidade que aparece antes dos vocabulários primitivos. Essas unidades são chamadas de prefixos. Aí a menina diz, como assim, né, Anita? Por exemplo, material, o prefixo, é a unidade que aparece antes da palavra primitiva. Então, ela é chamada palavra primitiva, ela veio primeiro. Quando eu coloco o imaterial, o i, eu já estou dando uma palavra derivada de material. E daqui, no terceiro, nós temos uns exemplos de prefixos e de palavras primitivas. Aí temos felicidade, né? São as palavras primitivas. Citar, interar, mercado e história. Então, formando essas palavras aqui, quais são os prefixos que vão caber em cada palavra aí? Então, eu creio que você já tem uma ideia, né? A palavra felicidade, ela vem antes da infelicidade. Então, pode escrever na linha aí, infelicidade, sendo o in como prefixo. Citar, aí tem recitar, é a outra palavra. Aí temos desenterrar, hipermercado, pré-história. A diferença aí é que pré-história tem um hífen. Então, vocês vão ter que colocar pré, hífen, história. Mas as outras não precisam do hífen, tá certo?
Página 52. Utilize os prefixos apresentados na atividade anterior e forme outras palavras. Então, por exemplo, pré-história pode ser pré-histórico, que também tem um prefixo aí. Pré-escola. Aí tem imperativo, hipertensão, inútil, inválido, desviar, desestimular, rever, reaplicar. São os exemplos que foram dados aqui para vocês. Aí leia o outro trecho presente na pesquisa feita pelo grupo de Anitta sobre o frevo e em seguida responda. Existem 3 modalidades do frevo em Pernambuco: o frevo de rua, o frevo de bloco e o frevo de canção. Além da música, o estilo é marcado pelo passo, que é uma dança característica. A coreografia tem influência dos movimentos da capoeira e ao longo dos anos o jogo de braços e pernas foi criado pelos passistas. Letra A. Diferentemente de outros estilos musicais no frevo, a dança é muito importante. Retire do parágrafo o trecho que comprova essa afirmação. Então, além da música, né, o trecho é esse aqui, essa frase, segunda frase aí do trecho. Além da música, o estilo marcado pelo passo é a dança característica. Até o ponto. Aí B. Ao longo dos anos, o jogo de braços, pernas foi recriado pelos passistas. A palavra em destaque é derivada. Indique qual é o vocábulo primitivo e qual sufixo foi usado na forma dessa nova palavra. Então, recriado vem derivado do verbo criar, né, ou criado, e o prefixo é usado no ré. Então, o prefixo aí é o ré. Então, depois de esclarecer as dúvidas sobre as palavras presentes nas pesquisas feitas, Anitta e seus amigos puderam dar continuidade ao projeto da turma. Aí agora aqui já vem aprendendo o valor das coisas. Então, nós temos aqui ainda falando sobre sistema monetário, né? Só uma chamadinha aqui, na verdade, levando vocês a alguns valores que podem ser divulgados em folders. É muito comum você estar passando na rua, né, de carro ou a pé, e receber aqueles panfletozinhos com promoções e ofertas de mercadorias. Então, ainda falando sobre cartão de crédito, forma de pagamento, né, já falamos muito sobre isso aí. Aí a questão da página 54, letra A, diz assim: quais são as formas de pagamento que o site ofereceu para o consumidor? Então, temos aí as formas parcelado ou à vista. Então, vocês vão colocar aí parcelado ou à vista. Se pagar pelo celular à vista, ou seja, em uma única vez, qual é o valor da Dona Olívia? Então, a Dona Olívia vai comprar o celular por R$ 530. Letra C. Se optar por dividir o pagamento em 3 vezes, qual será o valor total pago ao comprar o celular? Observe essas condições de pagamento e indicada no site e faça o cálculo. Então, vocês vão colocar aí a multiplicaçãozinha de, se parcelado é 3 vezes de R$190, quanto é que vai dar o valor parcelado? Entenderam? Então, vai ser um cálculo aí matemático que vocês vão fazer. 3 vezes 190 vai obter uma resposta, né? Que com certeza vai dar mais se fosse pago à vista. Aí depois que vocês fizerem esse cálculo, na letra D diz qual é a diferença do valor entre o pagamento feito à vista e parcelado. Aí você vai ver, vai subtrair o valor que você descobriu aqui na letra C e vai subtrair pelo valor pago à vista. E vocês vão ver quanto vai pagar mais. Qual é a diferença desse pagamento? Segundo,
Analisando as duas formas de pagamento, à vista e a prazo, qual é a opção mais vantajosa? Claro que vocês vão ver aí, né, nos resultados de vocês, que pagamento à vista, ela vai sair mais barato. Pronto, gente. Nessa página 55, foi a atividade que nós adiantamos da leitura e interpretação de texto na Semana do São João, não sei se vocês lembram. Então, da página 55 a 57, nós fizemos, que foi adiantando a atividade, porque estava falando do forró, ok? Então, nós já fizemos essa parte e nós vamos agora para a página 58, que é dando continuação sobre o assunto hoje de ortografia, hora com O e hora com H. Aí diz assim, já aqui no show de talentos, né? A fala de Marina. Como foi o ensaio, Dulce? Aí Dulce diz, foi bom, mas ora eu atrapalhava com a coreografia, ora acertava os passos. Anita, não se preocupe, se na hora do show você vai arrasar. Sei que na hora do show você vai arrasar. Então, temos aí o emprego de 3 palavras hora. Né? Tem a hora com H e hora sem H. Então, vamos lá. Na fala de Dulce, quando ela diz, mas ora eu atrapalhava com a coreografia, ora acertava os passos. Então, não é hora de tempo. Ela falou expressão do momento, né? Então, tinha momentos em que ela se atrapalhava com a coreografia e tinha momentos em que ela acelerava, acertava os passos. Então, esses 2 horas aí é com O. Na fala de Anita, quando ela diz, sei que na hora do show você vai arrasar. Então, na hora do show é no momento cronológico. Então, naquele momento ali, está se referindo à hora com H. No quesito, né, tem aí, lê as frases a seguir e use o prefixo do quadro abaixo para completar as palavras. Então, vamos lá. Trans, pró, ré, anf e tri. Então, vamos lá. Letra A. Devemos reescrever a parte do folder sobre as músicas famosas. Então, é o ré aí. Letra B. Precisamos rever, né? Não tem problema se repetir, o conteúdo do folder antes de fazer a versão definitiva. C. Não podemos deixar de informar que as apresentações acontecerão no anfiteatro da escola. Anfiteatro da escola. Então, é anf aí. D. Vamos fazer um combinado? Se errarmos o passo, não vamos parar de dançar. Devemos sempre prosseguir a apresentação. Letra E. Sua mãe já conseguiu o triângulo para você tocar na apresentação? F. Quando vestirmos o nosso figurino, vamos nos transformar em verdadeiros dançarinos de forró. Então, essas são as aplicações aí dos prefixos. Na página 59, tem dia de apresentação. Então, tem aí, né, os folders, né, as gírias, todo um aparato do cenário que foi apresentado na hora da apresentação. E no primeiro quesito diz assim, você já apresentou um seminário? Aí é pessoal, né? Você vai falar aí de sua experiência profissional, pessoal, se você já apresentou um seminário na escola, tipo, feira de conhecimento, entendeu? Aí você vai falar um pouquinho aí da sua experiência nesse seminário. No 2, algumas pessoas assinalam, mas dificilmente uma informação lendo o texto. Enquanto outras preferem ouvir alguém o que deseja relatar na memória, reter na memória. Por exemplo, a apresentação oralmente de um conteúdo por meio de seminário
é uma estratégia de aprendizado interessante. Como você acha que aprende melhor? É sua opinião. Você acha que você aprende melhor quando você está escrevendo? Quando você está ouvindo? Quando você está ensinando o que aprendi com alguém? Ou todas essas opções é uma forma de você aprender? Aí é pessoal também. Na sua opinião, as dicas dadas pela professora Nádia são suficientes para uma boa apresentação? Você teria alguma coisa a acrescentar sobre essa apresentação aqui acima, que vocês podem até olhar depois com calma e ler aí o roteiro dessa apresentação? Também é pessoal. Na página 60 também tem aqui um vocábulo, digamos que seja umas chamadinhas, né, de acordo com as apresentações que foram feitas, né? Na página 60, vocês vão ver aqui a hora da leitura, e eu não vou ler esses textos aqui porque a gente precisa ganhar tempo, mas vocês vão precisar ler para poder ter ideia do que vai ser feito na próxima página, né? Tem aqui, são trechos de apresentações, né? Falando de estilos musicais, falando de curiosidades. Cada personagem aqui do livro está falando, na hora da sua apresentação, de um trecho, né? Ou de uma parte que eles apresentaram. E de acordo com essas partes, você vai assinalar aqui, né? Vocês vão dizer, o grupo de Massaru seguiu as dicas da professora Nádia preparativos da apresentação do seminário, né? Que ela é o grupo de Massaru, né? Vocês vão só responder se sim ou não. Segundo, como a professora explicou, o objetivo de um seminário é apresentar informações ao público sobre um determinado assunto. Para abordar o estilo escolhido, quais informações o grupo de Massaru escolheu? Pinte as opções corretas. Aí tem a origem do estilo musical, artistas importantes, vertentes do estilo e eventos. Então foram 4 aqui opções corretas. Terceiro, pelas falas dos integrantes do grupo, é possível notar que alguns tipos de informação são muito importantes para situar o público sobre o acontecimento apresentado. Leia as opções e assinale aquelas que correspondem ao conteúdo exposto por Massaru e seus amigos. Então, o ano dos acontecimentos, eles frisaram isso, né? E o local do acontecimento. Quarto, logo no início da apresentação, um dos amigos de Massaru disse: rock é uma palavra muito abrangente, pois existem muitas vertentes diferentes. Então, consultando lá o dicionário, o que quer dizer abrangente e vertentes? Vocês vão procurar no dicionário e vão colocar aí o que está em destaque. 62, letra B. De acordo com as outras informações expostas pelos amigos de Massaru, o grupo comprovou que o rock é muito abrangente, né? Certamente que sim. E o grupo confirmou que a palavra é muito abrangente, pois citou alguns vertentes do rock como heavy metal e funk e o grunge. No quinto quesito, ainda que tenham seguido as orientações da professora em relação à linguagem a ser empregada em um seminário, é possível notar em que uma fala dá a característica da língua falada. Releia as falas abaixo e indique, né? Indique qual apresenta uma característica de linguagem oral e por quê. Então, bom dia, meus amigos, e eu vamos falar um pouquinho sobre vocês, sobre um estilo muito importante na história da música, o rock. Letra B. A popularização do rock começou nos anos 50 com
um artista conhecido por muitos até hoje, o rei do rock, Elvis Presley. C. A partir dos anos 70, novas vertentes do rock surgiram, como heavy, metal, funk e grunge. Então, vocês vão ver aí que as palavras escritas, né, nas frases que tem característica falada, é aquela que vem devido ao uso do pra, que seria para, e do emprego do diminutivo, quando nós falamos assim um pouquinho, né? Esse pouquinho aí também é que dá a ideia de que eu estou falando, não escrevendo. Então é como se fosse palavras escritas mais oralmente, usadas mais oralmente e não verbalmente. Quando eu falo aqui o emprego do pra e de palavras no diminutivo. Aí leia as opções atentamente e assine a alternativa que apresenta semelhança entre esses estilos. Então, o samba e o rock surgiram a partir da influência de outros estilos musicais. Então, é a última opção aí do sexto. No sétimo, pelas informações expostas por Massaro e seus amigos, é possível descobrir quais são alguns dos principais nomes do rock mundial. Observe as fotografias e atentamente ligue as respectivas legendas. Então tem aí os Beatles, né? Não, a primeira é Elvis Presley, a segunda é o Chuck Berry e a terceira, The Beatles. São os Beatles, né? Muito falado. No oitavo, Anitta, que também ouviu algumas partes do ensaio do grupo de Massaro, achou impressionante o fato dos maiores festivais de rock do mundo ter sido internalizado pelo Brasil. Porque o rock não surgiu no Brasil, mas é muito vivenciado no Brasil, né? Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, existe um marco muito grande do rock, né? Aí na cidade na sua cidade, é comum o rock em festas e eventos. Aqui em Pernambuco não. Aqui em Pernambuco a gente tem o forró, né? E hoje o brega também, que também está assim nordestinando, né, a cultura aí. Então não tem rock assim com frequência. Existem pessoas que curtem o rock, né? Até casas de show que apresentam rock, mas não é nada enfatizado ao estado e à cidade. Letra B. Você gosta do estilo musical apresentado por Massaro? Aí você vai aí justificar a sua resposta. Aí tem aqui a apresentação do seminário. Aí chegou o momento de ensaiar a apresentação do seminário. Reúna as informações do infográfico do folder para dividir as falas entre os integrantes do grupo. Cada um deve ser responsável por apresentar diferentes tipos de informação. Aqui foi a organização lá do grupo. Na página 64, né, aí, siga as dicas de apresentação da página 59 para ensaiar a sua apresentação. Prepare o seu figurino para a sua apresentação a caráter no dia do show de talentos. Se possível, use recursos multimídias e vídeos. Então, aqui é a atividade, né? Vocês podem até olhar lá na página 59 como base para vocês tentarem fazer aqui essa avaliação, que é essa apresentação aqui, da página que tem essas casinhas aqui. Vocês releiam isso aqui e façam a sua análise aqui. E por hoje é só, né? Tem aí Falando em Arte, que é um texto pessoal também, uma curiosidade, vocês podem ler a curiosidade e também aqui dar a sua opinião. Então, por hoje é só, né? Na próxima aula nós teremos gramática novamente e alguma interpretação de texto. Estamos finalizando os assuntos na semana que vem de português. Tá certo? Pegue agora o caderno do aluno e marquem aí para casa da página
da página 22. Aí vai ser 22 e a 24. E depois... Deixa eu ver, vai ser... Não, só isso mesmo. De 22 a 24. Vocês marquem a atividade para vocês reforçarem esse assunto em casa. Tá certo? Lembrando que amanhã aula normal de matemática. Amanhã não será ciências, tá certo? Porque nós não vamos ter live na quarta-feira. É aula de ciência na quarta-feira, normalmente. Essas 2 semanas que vem será normalmente. Se eu precisar de alguma live, aí eu vou falar anteriormente com vocês e combinar, tá certo? Então, por hoje é só. Fique com Deus. Um pouquinho cansativo, né? Muita coisa de ler. Eu já tô meio ofegante também. Vocês devem ter percebido, mas faz parte, assim, do dia a dia da gente. A correria, tudinho, a responsabilidade. Tudo isso que é feito, a gente senta, prepara, pensa no que vai fazer. Como é muita coisa de ler e de acompanhar, aí fica um pouco cansativo, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham conseguido e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa aula de matemática, tá bom? Beijo, fique com Deus.